Boa tarde. Hoje começa de tarde, mas nos próximos dias vai ser de manhã que eu vou estar postando os vídeos. Hoje e essa semana eu vou estar falando sobre relacionamentos. Vou especificar mais relacionamento homem-mulher, né, casais, e todas as nuances que ajudam ou complicam essa relação. Eu começo hoje com a questão de constelações, e vai ser mais de um vídeo, porque senão fica muito longo esse vídeo, e eu vou estar representando, fazendo cenas, no caso com bonequinhos do Playmobil, para que você consiga enxergar ou se enxergar nas situações. E aí você consegue, de repente, trazer para a sua relação, seja a que você tem, a que você teve, a que você vai vir a ter, porque é importante você se colocar no seu lugar e conseguir enxergar o outro e toda a bagagem que o outro traz. Esse tema é um tema que pode ter muita crítica, porque na verdade eu vou estar colocando algumas opiniões de autores diferentes, não são todas as minhas opiniões, mas eu concordo com praticamente todas que eu vou colocar, e quando não concordar eu também vou falar, mas para que você tenha uma abrangência maior, porque eu acho que esse tema traz muita receita para bolo, e na verdade não existe, é que nem falar sobre criar filhos, né? Não existe um manual, existem opiniões, existem regras que talvez funcionem para algumas crianças, alguns filhos e alguns pais, e algumas regras não funcionam para alguns filhos e alguns pais. Assim é igual no casamento ou nos relacionamentos. Existem algumas coisas que geralmente funcionam, mas não é para todo mundo. E igual, as pessoas hoje estão mais cientes de tudo isso e lidam de forma diferenciada também, tá? Então agora eu vou mudar a cena para um pequeno palco, vou dizer assim, onde eu vou estar colocando alguns bonequinhos do Playmobil e começar a mostrar algumas situações para vocês, tá bom? Então vamos seguindo. Então, seguindo agora, a primeira coisa que a gente precisa ver é que é o encontro de um homem, vou botar aqui um homem, e uma mulher, vou colocar aqui uma mulher, deixa eu colocar ela olhando ele. Primeira coisa que se tem é exatamente isso, é a necessidade de um olhar para o outro. Lembrando que esse homem teve um pai, e esse homem também teve uma mãe, ou tem, mas no sentido, ele vem de um homem e de uma mulher, né? Assim como ela tem um pai e tem uma mãe. E se eu for colocar todos, eu vou colocar que a mãe dela também teve pai e mãe e tudo mais. Olhando pela visão da constelação, não interessa se essas pessoas estão vivas, mortas, ou o que aconteceu, se elas eram boas ou não. A primeira coisa que um casal precisa ver é que ele vem desta família, ele vem daqui assim, né? E aqui tiveram histórias, cultura, conhecimento, e da mesma forma ela vem daqui, de um pai e de uma mãe, que tiveram histórias, que talvez estivessem separados, juntos ou não. Meu primeiro erro que as pessoas têm é achar que eu tô casada apenas com essa pessoa, né? Só eles dois que se olham. E na verdade eu tô casada com todo o sistema. Eu trago a Na verdade, a gente sempre está buscando melhorar o nosso sistema, né? Então, de forma inconsciente, a gente está buscando, ao casar com alguém, como adotar um novo sistema. Isso é inconsciente, e às vezes o sistema é a lição que nós precisamos, e não necessariamente a folga ou a facilidade. A gente não está falando da parte boa do casamento, a gente está falando de todas as histórias que nós carregamos até para nos sentirmos atraídos por aquela pessoa. Por exemplo, uma coisa extremamente comum é alguém se apaixonar por alguém que no sistema familiar dela tem dificuldades que no meu sistema tinha. Por exemplo, vamos dizer que esse pai aqui assim, ele, sei lá, traiu a mãe e saiu do casamento. Então, na família, muitas vezes ele foi excluído para ter uma outra relação com alguém, certo? No momento que esse pai está fazendo isso, né, tá lá, ó, com alguém, esse filho muitas vezes vai ser chamado para ser o parceiro da mãe. E quando ele faz isso, se você olhar bem, ele está ocupado com a mãe. Então ele nunca vai estar totalmente nesse casamento aqui, porque ele já está casado com a mãe. E por que alguém escolheria um homem que já está ocupado? Porque muitas vezes ela era a princesinha, a favorita do pai.
E aí, ela tá muitas vezes entre o pai e a mãe, e também tá ocupada. Em outras palavras, eu diria da seguinte forma: ambos têm pai e mãe, certo? Mas ambos estão olhando para o seu sistema, ou cuidando do seu sistema, ou presos no seu sistema, ou nas histórias da sua família. Como é que vai funcionar isso num processo de casamento? Não vai funcionar lá muito bem. Por quê? Porque, na verdade, eles estão olhando para trás e não para si. Mas, se eles forem numa festa e se encontrarem pela primeira vez, eles vão se sentir atraídos porque eles estão tão disponíveis ou não disponíveis um como o outro. Isso é uma dinâmica que a gente pode ver, isso é da linha da constelação familiar. Outra dinâmica que pode ser vista é esse homem, de repente, já foi casado e teve, deixa eu pegar aqui uma criança, e teve um filho. E dentro da visão da constelação, essa mulher veio primeiro. E ela precisa ser vista. E uma das coisas mais comuns é que essa mulher não quer que ele mantenha esse vínculo. E ter filhos é para sempre, mesmo que o filho tenha morrido. Então, enquanto ela não consegue olhar com bons olhos quem, na verdade, liberou o homem para ela ter, talvez ela tenha sido muito ruim para esse homem, e isso é um favor que ela fez, porque daí agora ele pode estar livre para ela. Enquanto ela não consegue olhar isso, entender que essa mulher veio antes, ele não consegue estar inteiro aqui. E muitas vezes, se eles tiverem filhos e tudo mais, esses filhos vão trazer características dessa relação primeira. E às vezes essa relação primeira pode ser que não tenha nem tido filhos. A pessoa simplesmente morreu. Ops. A pessoa simplesmente morreu. Vamos botar desse lado aqui assim. E essa morte, isso eu conheço vários casos da vida real, essa morte é uma coisa que nunca ficou bem resolvida. Então, às vezes ele precisa poder trazer isso para a relação, dizer, ela foi a minha primeira, para depois estar inteiro com essa pessoa agora. E aí o que que importa para nós olharmos nessa dinâmica aqui? Cada relação, não tipo, só fiz um sexo casual, mas cada relação que eu tenho, cada namoro longo, casamento e tudo mais, eu me dei mais do que eu vou me dar no próximo. E assim, ó, olhem bem francamente, quando a gente tem um primeiro amor, a gente acha que é para sempre, daí depois a gente vai tendo uma outra relação e vai descobrindo que não é para sempre sempre. E vai se relacionando de uma forma um pouco mais comedida, um pouco diferenciada, a gente já não se joga tanto, as mulheres ainda se jogam mais que os homens e tudo mais. Então, olhar as dinâmicas de relações anteriores, elas são importantes para que a gente saiba que cada um traz um sistema, traz histórias, traz culturas, traz religiosidade, traz uma série de bagagens onde vai estar entre os dois na relação de casamento. Vamos voltar para a primeira figura. Digamos que eu fosse fazer uma constelação com um casal, a primeira coisa que eu faria é que eles se colocassem. E é interessante que se você pega pessoas para fazer essa representação, às vezes as pessoas se colocam assim, às vezes as pessoas se colocam de costas, às vezes ambos de costas, às vezes só um olha o outro. Às vezes a gente coloca a pessoa à frente, que é o cuido dela, ou o homem normalmente estaria à direita, a mulher à esquerda, no sentido o homem sendo o yang, a mulher sendo o yin. Muitas mulheres se colocam no lugar do yang, no lugar do homem, né? Quando o homem deveria ser o homem e a mulher. A gente vai falar sobre isso numa outra live. Então, nesse primeiro momento, a primeira coisa que você precisa olhar é que antes de você existir na vida dessa pessoa, você e essa pessoa, existiu toda uma história e uma bagagem antes. Então, a primeira coisa a nível de relacionamentos que nós precisamos ver é: a pessoa me traz uma bagagem, eu preciso olhar essa bagagem com carinho, não é rejeitar. Tem um monte de gente que rejeita a família, a sogra, a ex-namorada, a ex-mulher, os amigos do cara, o futebol dele. E quando você se coloca dessa forma, negando a bagagem dele, você não está com ele. Você está reclamando o projeto que você colocou nele. Então, vai ser vários vídeos de constelação, pelo menos 2 ou 3,
Amanhã tem mais. A primeira coisa que eu quero que você veja é: olhe a pessoa que você escolheu para estar com a bagagem que ela traz. E talvez seja importante, se você já está casado há um tempo, questionar essa pessoa se ela está bem com a forma que você se relaciona com os amigos, com a família e tudo mais. Para ambas as partes, não é só um lado, não é só a mulher em relação ao homem, não é só o homem em relação à mulher. Muitas pessoas acham que um bom casamento é eu impedir que essa pessoa tenha qualquer vida além de ser comigo. E isso é um grande erro. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser vista com carinho. Eu vou encerrando aqui para não ficar longo esse vídeo. Amanhã tem mais. Mas comece a olhar a pessoa que você tá, com tudo que ela traz. Aí você realmente enxerga ela, não com tudo que você quer colocar para ela ou que você acha que ela tem que mudar. Um abraço grande para vocês, um beijão. Até amanhã.